Shalom, queridos, shalom, bom dia. Vamos a mais um dia da contagem do Homer e conhecendo, um pouquinho mais da face do nosso Deus, de quem é esse Deus poderoso, que com mão forte na peça tem nos resgatado, nos resgatou do Egito e continua nos resgatando até que verdadeiramente não fique nenhuma unha, nada do que aquilo que nos representa, do que somos, fique, mas que nós sejamos alinhados de glória em glória para viver o propósito do eterno, amém? Queridos, nós precisamos entender que no decorrer, da caminhada, sutilmente, sabe aquela passagem que diz que um homem foi lá e plantou semeou, plantou o trigo, mas durante a noite veio o inimigo, enquanto ele descansava e plantou o joio. E quando ele viu, estava lá o joio no meio do trigo, ele fala, eu faço o que agora? O que eu faço com isso aqui? Porque esse falso não era para estar aqui no meio do verdadeiro. Existe algo nessa palavra que eu acho tremendo, porque a gente sempre foca no sentido de que Jesus disse assim, olha, deixa aí, que eu vou fazer a separação. Mas nós nos esquecemos que os dois eram semelhantes. E esse homem, ele teve visão, ele teve entendimento, ele teve sabedoria e discernimento para separar o que era verdadeiro do que era falso. E dentro dessa separação ele pôde buscar o Senhor e falar, Senhor, e agora eu faço o que com isso? Ele não foi precipitado, ele não foi arrogante em andar no seu conhecimento, na sua força, porque ele poderia falar assim, bom, eu tenho, colocar uma palavra aqui, uma roça de plantação, essa roça é minha, nasceu uma praga no meio, eu vou tirar. Não, ele entendeu que que aquilo era para servir ao Senhor, que mesmo que ele havia tido um discernimento, um entendimento acerca de que havia algo errado ali no meio, ele precisava buscar o Senhor, buscar a força do Senhor, buscar a sabedoria do Senhor para saber o que fazer com aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece conosco. O Senhor tem nos resgatado para nos transicionar para o seu reino. Só que a gente vem das culturas pagãs. Nós estamos vindo de conceitos, de ensinos, se a gente olhar toda a nossa base de ensino, escola, ela está muito fundamentada na Grécia, onde é um lugar que trabalha, que formata no humanismo, na força do homem, na força do eu. E a gente não vê que sutilmente tudo vai colaborando para a gente andar na nossa força, no nosso conceito e no nosso entendimento, para nós endurecermos o nosso coração acerca da palavra. E daí a gente eu vejo constantemente isso, queridos, homens sinceros diante de Deus, pastores, líderes, pegam frasezinhas de efeito, e porque são legais, são bonitas, uau, que legal isso aqui, e postam, sem passar isso pelo crivo da palavra. E muitas vezes nós andamos no entendimento da força do Egito, achando que estamos vivendo os princípios de Deus. Vamos a um exemplo. O mundo, ele tem uma frase que todos nós conhecemos que diz assim, tudo é passageiro. Tudo acaba, nada é eterno. Você já ouviu essa frase? Queridos, e isso é muito sério, porque daí a gente não vê os efeitos que isso causa em nós. Então, se tudo é passageiro, eu não preciso me preocupar tanto se uma aliança for quebrada. Se tudo acaba, eu tenho que aproveitar ao máximo esse tempo que eu estou aqui, ou aproveitar ao máximo daquilo que eu estou fazendo, porque isso aqui uma hora vai acabar. Se nada é eterno, eu tenho que focar nessa vida. Se nada é eterno, eu tenho que me entregar ao todo. E a gente às vezes não vê que essa entrega vai nos levar a prazeres naturais, prazeres da carne, a satisfazer as nossas emoções, porque a minha vida é aqui. Mas quando a gente coloca isso com os princípios da palavra, primeiro, a gente não acaba. A gente nem é daqui. A gente, como diz Efésios, nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo. Nós fomos enviados para a terra. Entenda, você não tem um propósito porque nasceu aqui. Você tem um propósito porque você veio do céu. Você veio com um propósito.
Você é um ser para exercer aquilo que o céu diz a seu respeito. E nós invertemos todos os valores daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, se nada é eterno, para que eu vou confiar tanto nesse Deus? E às vezes a gente não vê, queridos, a gente não nota que essas frases de efeito que são faladas repetidamente são sofismas, são cálculos matemáticos estabelecidos pelas trevas com um propósito, o propósito de enganar os salvos. Não foi para isso? O Senhor fala assim, ó, vigia, vocês tomam cuidado, vocês fiquem atentos aí, porque o adversário de vocês vai enganar, vai lançar um espírito de engano. E esse engano não é para o mundo, queridos, porque o mundo já está no engano. Esse engano é para mim e para você, é para os eleitos de Deus. Porque a gente não vai desviar. A gente não vai, mas a gente vai viver, daí não de acordo com os princípios, mas de acordo com o que nós vemos, de acordo com aquilo que nós estamos sendo formatados. Né? E por isso que a Bíblia fala em sede renovados no vosso entendimento. Se vocês não forem, se a mente de vocês não for transicionada, vocês não vão conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque vocês vão estar constantemente dentro dessa guerra. Sabe? Vivendo no Senhor ou para o Senhor, satisfazendo a vontade da carne, vivendo uma cultura que não é a cultura do reino de Deus. Daí, vamos lá, a gente vem do Egito, né? Colocando essa questão dentro do parâmetro espiritual. E vocês estão ouvindo, né? É minha cachorra pedindo colo. E dentro do Egito, se a gente for pegar os deuses, pega aí, estuda aí acerca de um deus, de um ídolo. O que nós vamos ver? Que ele teve uma data de nascimento, ele teve uma história para aparecer, ele teve uma circunstância onde ele se manifestou na Terra. Só um pouquinho, queridos. E daí, depois de um tempo, ele executou algumas obras aqui na Terra, ele morreu, ou ele foi levado para o submundo, ou sei lá para onde, e daí o seu poder hoje se manifesta na Terra. Então, para esses ídolos, para esses deuses, essa fala de que tudo tem começo, meio e fim, de que tudo acaba, de que nada é eterno, é real. Só que qual o problema? O problema é que nós pegamos essa base de conceito e trazemos para a nossa caminhada cristã. Então não tem muito sentido eu entregar tudo. Não tem muito sentido eu confiar. Não tem muito sentido eu me doar totalmente, porque tudo vai passar. Então é mais fácil eu viver no eu. É mais fácil eu viver na minha vontade. Porque pelo menos vai passar, mas eu me satisfiz. Vocês conseguem entender? E aqui, queridos, pode ser uma trava para muitos ministérios. Não tem sentido. Por que eu tenho que dar tudo? Porque, queridos, nós estamos aqui por um propósito. Nós apesar de estarmos num corpo natural, nós não somos daqui. E é tão real isso que o nosso corpo natural vai virar pó. Nós teremos um novo corpo, um corpo transformado. Um corpo que suporte a vida eterna, seja ela nas trevas ou no Senhor. Porque esse corpo é só uma estrutura para esse lugar onde nós vivemos. O nosso espírito vai voltar para Deus, ele está pronto, está tudo certo. Mas a nossa alma é determinada aqui o que vai acontecer com ela. E muitos não se entregam totalmente, porque na cabeça, por mais que eles professem, né? Porque crente, ele vai professar isso, ele vai professar que ele crê, que ele confia, até mesmo porque se ele não professar isso, ele não é tão espiritual, né? Ele vai professar. Mas dentro dele, muitos têm uma guerra. Não tem sentido isso. Vocês são loucos. Queridos, aqui no canal eu já fui chamada de extremista. Vocês são loucos, é muito extremo. Para que tudo isso? Não, eu posso viver uma vidinha mais ou menos. O Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Isso aqui tudo vai passar, gente.
E isso tem entrado dentro das casas, tem entrado dentro das igrejas, tem entrado uma cultura que tem tomado. E nós precisamos sair disso. Nós precisamos transicionar. Gente, que difícil, né? Vocês têm um cachorro chato também? Você está fazendo alguma coisa, ele está pedindo colo? Dizem os especialistas que cachorro não gosta de colo. Não gosta. Mas a minha, eu queria pegar o celular e mostrar para vocês. Ela está aqui do meu lado, chorando desesperadamente, porque ela quer colo. É difícil, tá? Os filhos crescem, os cachorros ficam. Voltando. Então, nós precisamos transicionar, porque se eu não transicionar, eu posso tentar entrar no reino de Deus e ser um gerador de problemas. E ser uma trava não somente na minha vida, como na vida de outras pessoas. Ou eu posso ser aquele que vou ficar perambulando no deserto por anos e anos e anos, sem herdar a promessa e morrendo no deserto. Por quê? Porque a mentalidade do Egito não serve para o reino de Deus. No reino de Deus são outros valores, são outras culturas, são outras leis. E é isso que eu preciso viver. A salvação, queridos, é só uma porta. Não fica na porta, não, atravessa ela. Tem mais. Tem mais, tem um reinar com Cristo. Sabe, tem mais. O Senhor nos leva ao deserto, como diz a palavra, para mostrar o que está no nosso coração. E daí, quando a gente vê o que está no nosso coração, o que, que a gente faz? Muitos desistem. Ah, para mim não tem jeito. Ah, eu não consigo. Queridos, muda essa mentalidade. Quando você vê que tem coisa ruim no seu coração, arranca o que tem de ruim. Compara com a palavra, traz à luz. A palavra é como um espelho, aonde eu me olho. Só que a questão é que uns tá usando esse espelho invertido, né? Para os outros se olhar, ele tá olhando só na costa do espelho. Aonde eu me olho, eu me enxergo, sabe? Acordei 5 horas da manhã, eu falo, né, a gente vai ficando velho, vai tendo problema. Acordei 5 horas da manhã, tentei dormir de novo, não consegui. E fiquei na cama mesmo, tentando dormir, mas falando com o Senhor, sabe? E pensando nessa questão da mentalidade, do entendimento, do ser transformado, do não ser uma mentira, de não ser um sino que faz barulho, que tem palavras legais e bonitas, mas que não tem vida e não tem verdade. Sabe, falando com o Senhor acerca dessa mentalidade. Queridos, nós precisamos, sabe, estar na estação da guerra, guerreando por aquilo que importa para Deus. Por aquilo que é importante, que vai trazer crescimento, acréscimo para o reino de Deus. Essa história de que tudo tem um final é mentira. De que tudo acaba é mentira. De que nada é eterno é mentira. O mundo passa. Mas a palavra do Senhor, ela permanece. E se a palavra do Senhor permanece, Jesus é o verbo vivo, Jesus é a palavra, e se eu estou na palavra, se eu estou em Cristo, pensa aí quem vai permanecer também. Nós somos seres imortais, queridos. Não passa. Eu sempre já falei isso em várias ministrações, eu vou falar aqui de novo. Dá uma olhada aí no espaço onde você está. Você está onde? No quarto, na sala, na cozinha? Dá uma olhada aí no ambiente, o tamanho. E crie na sua mentalidade, embora a eternidade não tenha começo, meio e fim, mas crie na sua mentalidade, na sua mente criativa, que esse ambiente onde você está é a eternidade. Agora faz isso aqui. Faz de conta que isso aqui é a linha do tempo. E aqui tem 120 anos. E esses 120 anos é a sua vida inteira. Isso aqui, do começo ao fim, é o que você vai viver, 120 anos. O que é isso aqui comparado a tudo isso aqui que está em volta de você? Nada, né? Mas isso aqui determina e define aonde você vai passar todo esse restante. Não acaba aqui. Não termina. No Salmo 48,
versículo, deixa eu achar aqui, acho que é o 14. 14. Diz assim, que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Essa palavra para todo sempre é Olã. Então, a face do Senhor que nós estamos conhecendo hoje é Eolã, que significa um Deus que não tem começo, nem meio, nem fim. E ele é o Deus de sempre, e ele vai nos guiar até a morte. Agora, se eu não morro, se só o que morre é o meu corpo, mas o meu ser, eu não morro, eu tenho um guia por toda a eternidade. O Senhor é Olã, aquele que não tem começo, ele não é como os outros deuses. Tudo se fez nele. Queridos, o tempo vai passar. Sabe? Se eu subir no mais alto monte, o Senhor lá está. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor lá está também. Se eu for no passado, se eu fizer regressão, Satanás, sai daí. Se eu fizer regressão e voltar, o Senhor está lá. Se eu transladar para o último dia dessa terra, o Senhor está lá. E se eu morrer, a eternidade, que é um lugar que não tem fim, está dentro de Deus, porque Deus, ele é maior que a eternidade. Isso, queridos, essa palavra deveria ser o suficiente para motivar o seu coração e falar, uau, eu posso confiar nesse Deus. Quando esse Deus falar comigo, quando esse Deus me der uma direção, eu não preciso temer, porque se ele está no futuro, ele sabe o que ele está falando para que eu faça. Eu posso confiar porque ele já viu o futuro. Eu posso andar naquilo que ele está me instruindo porque ele sabe aonde ele está me conduzindo. Se o Senhor está dizendo, olha, prossiga para o alvo, deixa as coisas que para trás ficaram, fizeram, falaram, maltrataram, molestaram, deixa para trás. O Senhor está no passado, ele sabe o que ele está falando. Eu posso confiar no El Olam, o Deus eterno. Ah, mas me fizeram mal e eu tenho que fazer justiça. O El Olam conhece, pode confiar. Ele também é o Deus da justiça. Eu só preciso caminhar, queridos, tirando os embaraços, tirando os empecilhos. O que aconteceu com o povo do Egito? Eles entraram num nível de comparação aos deuses do Egito e eles não entregaram a sua confiança ao Senhor. Queridos, tudo estava acontecendo no deserto. Meu Deus, eu fico impactada porque... Você lembra aí do primeiro deserto que você passou? Eu lembro do primeiro deserto que eu passei, queridos. Não lembro se teve outros naquela proporção, eu acho que não. E não é para ter mesmo, né? Porque esses grandes desertos é para ser um só. Mas foi um tempo, queridos, 2 anos que não tinha nada. Nada. Sabe o que é nada? Mas aparecia dinheiro na conta e não era pouco, não. Eu ia falar com o gerente não sabia, não tinha explicação, mandava usar o dinheiro. Botija de gás durava 6 meses vazia. Depois que acabou o gás, durava 6 meses vazia. Chegou um tempo, na época eu não usava calça. Não tinha dinheiro para nada, mas eu comecei a dar minhas roupas, porque eu tinha 2 gavetas de saia, 37 saias na época, e eu não conseguia usar tudo aquilo. E eu tinha que dar. Momentos assim que eu não tinha arroz para fazer, e o senhor falava assim, vai cozinhar. E eu falava, senhor, não tem. O senhor falava, vai cozinhar. Daí eu tava lá descascando alho, chegava alguém no meu portão, o senhor eu tava fazendo comida, o senhor mandou trazer um pacote de arroz, toma, e virava as costas e ia embora. E a gente não entende, o povo do Egito não entendeu que o deserto é o único momento onde nós estamos inteiramente nas mãos do Senhor, nós não temos que fazer nada.
O Senhor manda a sombra, o Senhor manda a proteção do calor, o Senhor manda as vestes e a proteção do inverno, o Senhor faz a água sair, nem que seja da rocha, o Senhor manda carne, o Senhor manda o maná diário. Mas isso é só no deserto. E isso é para ser um tempo curto. Porque na terra prometida eu tenho que conquistar. A questão, queridos, é que muitos saem da terra prometida, não entendem o Deus eterno que tem um tempo para todas as coisas e querem estar no governo esperando que Deus dê todas as coisas. Na terra prometida eu luto contra o gigante. Na terra prometida eu planto para colher. Na terra prometida eu domino sobre aquele lugar. Na terra prometida eu cuido. Na terra prometida eu me levanto contra os meus inimigos. E o Deus eterno sabe o tempo específico para cada coisa, como diz Eclesiastes, que acontece aqui debaixo do céu. E eu tenho que caminhar dentro desse tempo confiando que existe um tempo aqui, mas que a minha confiança e a minha segurança está no Deus eterno, que vê tudo, que sabe de tudo. Então confia. Profeta, mas você não sabe, está dando tudo errado. Confia. Profeta, pelo amor de Deus, meu marido, meu filho. Confia. O Senhor te deu uma palavra? Confia. Queridos, eu tenho situações diante do Senhor que estão há anos e não se cumpriram. Anos! Aproximadamente 15, 16 anos. Anos diante do Senhor. E são situações que não me causam dor, que não me fazem chorar, que não me fazem ficar descabelada todo dia. Deus, Deus. Não. Eu só me movo em fé e as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque Deus liberou uma palavra, queridos. O Senhor não precisa ficar falando comigo todo dia. O Senhor liberou uma palavra quando tudo aconteceu. E nessa palavra eu me movo. Nessa palavra eu confio. Sabe por quê? Porque eu não sei o final da história, mas o Deus eterno sabe o final da história. E eu não preciso ver para confiar. Eu não preciso, eu só preciso me mover. Existem outras situações que se dissiparam. E eu poderia me descabelar e falar assim, Senhor, mas eu orei tanto para que isso fosse resolvido e no final não deu em nada. Mas quando eu olho para a caminhada, não tinha uma palavra de Deus, mas nenhuma palavra de Deus, o Senhor falando, olha, isso aqui, eu tô nisso aqui, eu vou mudar isso aqui. Nenhuma. Então eu estava lutando na minha força. O final era isso mesmo. E eu confio no Senhor. E eu não me movo pelos meus sentimentos, pelas minhas guerras, pelas minhas dores, pelos meus fracassos. Eu me movo na confiança que eu tenho do Deus que conhece o futuro. O Senhor tinha uma palavra para aquele povo, queridos. O Senhor tinha uma palavra para eles, antes deles nascerem, que eles herdariam, que eles voltariam para uma terra. E daí o Senhor fala assim, olha, chegou o tempo, bora, sai daí, eu tô com vocês. Agora só contem. Eu vou revelar minha palavra, eu vou revelar como que vai ser esse novo governo, eu vou usar vocês, vai ser tremendo. E o povo não quis. O povo não quis. Não confiou, não se entregou. Se perdeu no meio do caminho. Tirou os olhos do Senhor. Olhou o tamanho da onda em vez de olhar para Jesus. Colocou a mão no arado, saíram do Egito, mas ficou olhando para trás. Se perdeu. Não deu certo. Ah, mas não era propósito de Deus que aquele povo entrasse. Mentira, queridos. Era propósito de Deus. Assim como tem propósito de Deus na sua vida. E não é propósito de Deus que outra pessoa faça. Porém, aquilo que o Senhor está fazendo não fica limitado em você e nem em mim. Se eu não me posiciono, não é que o Senhor vai levantar outro no meu lugar, não. É que eu não sou alecrim dourado. Existem outras pessoas posicionadas. E Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos que se posicionam para cumprir o que tem que ser feito. Simples assim. Se você não se posiciona, quando os olhos do Senhor passar na terra e ver uma pessoa posicionada, é aquele que o Senhor age. Simples assim. Depois não chore. O Senhor é um Deus eterno. Se o Senhor é um Deus eterno, eu preciso acreditar que eu estou no tempo certo. Eu preciso acreditar que essa família que eu estou inserida faz parte do projeto de Deus para minha vida.
Eu preciso acreditar que as minhas gerações vai dar certo, porque eu estou me movendo no Deus da eternidade que conhece todas as coisas. Aonde você está se movendo? Nesse dia da contagem do homem, ore ao Senhor. Sabe, fale com o Senhor. Senhor, olha. Queridos, eu fiz a oração antes de começar. E eu falei, Deus, se eu não tenho conhecido verdadeiramente quem é o Deus eterno, eu quero conhecer. Eu quero conhecer com toda a intensidade que o Senhor tem, da porção que o Senhor tem de revelação para a minha vida. Se você não conhece esse Deus, queridos, se a sua mentalidade é uma mentalidade egípcia, onde as coisas não fazem sentido, porque, afinal de contas, é tudo passageiro e vai acabar. Você precisa, nesses dias, transicionar a sua mente. Passar pela metanoia, não vamos falar muito esses dias essa palavra. Transformar a sua mentalidade. Sabe, falar, Senhor, eu quero conhecer. Eu quero conhecer o Deus eterno. Eu quero confiar nesse Deus. Eu quero ter a minha vida rendida aos pés de um Deus que conhece o meu passado, mas que também conhece o meu futuro. E porque eu creio nesse Deus, eu posso confiar, eu posso descansar, eu posso me mover, não na minha força. Porque muitas vezes nós vamos nos deparar com circunstâncias que é difícil, que parece que são situações maiores do que nós. Queridos, a caminhada do cristão, hoje eu entendo Paulo, sabe? É assim, a gente começa, uau, eu sou o cara. Nossa, se o meu pastor tivesse o entendimento que eu tenho, essa igreja seria diferente. Eu tenho unção. Tem pessoas que falam assim, eu não preciso de título, eu sou ungido. Eu fico, vai na tua força. Daí o tempo vai passando, sabe? E a gente vai conhecendo as coisas do Senhor e parece que a gente realmente vai diminuindo. E a gente vai olhando e falando, Senhor, eu não sou nada. Senhor, essa obra é muito maior do que eu não vou dar conta. Senhor, isso aqui é muito grande para eu fazer. Então daí eu não faço mais da minha força. Eu não faço mais do meu querer, eu não faço mais do meu sentimento, eu não faço mais porque eu me acho bom. Eu faço porque o Deus eterno sabe como está me conduzindo, então eu confio nele. E daí vem as outras falas de Paulo, né? Quando eu sou forte, quando eu sou fraco, daí é que eu sou forte. Não é porque é fraqueza, é por humanidade, é por reconhecer a humanidade. Não é por pecado, é por humanidade. Então eu sei as minhas limitações, mas a força do Senhor vem sobre mim e eu consigo me mover, porque eu confio. Eu sou menor. Nossa, que povo top! Esse povo é espetacular, eu sou menor. Que honra estar aqui. Sabe, que você se mova dentro da eternidade, que está dentro de Deus. Que você receba a vida, receba porções, receba códigos, chaves da eternidade para você caminhar. Porque aquilo que vem da eternidade vem do próprio Deus. E nisso não há engano, isso não há erro, isso não há como se perder. Que você seja cheio da manifestação do Deus eterno, do El Olam, que sabe de todas as coisas. E que por isso, dentre tantas outras coisas, é digno de confiança. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado. E que hoje nós sejamos conduzidos plenamente por um Deus que nós podemos confiar.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã a gente está de volta, amém? Shalom, shalom, queridos.